Há muito que ela é uma presença assídua na Globo e dispensa por isso qualquer apresentação. Elisa Lucinda esteve em Portugal, país que diz ter conhecido através da poesia de Fernando Pessoa. Quando eu tinha já meus 20 e poucos anos, que eu vim a Portugal pela primeira vez, que foi meu primeiro país estrangeiro, maravilhoso, eu fiquei impressionada porque eu falava com meus amigos, assim, meu namorado, que veio comigo, eu falava assim, ai, vamos no Rocio, vamos na Baixa, vamos... Aí ele falava assim, você não falou que nunca tinha vindo a Portugal? Aí que eu percebi que eu sabia essas coisas por causa do Fernando Pessoa. Tava tudo no poema dele. E eu aprendi aquilo sem saber que eu estava aprendendo geografia. E esse homem foi um homem muito revolucionário, revolucionário até hoje, à frente do seu tempo. Então, assim, é a segunda vez que eu apresento um recital na casa do Fernando Pessoa. Um foi em 2010 e agora é essa. Eu tenho a impressão que eu sempre vou voltar nessa casa. Eu tenho uma viagem, eu e todos que amam ele, uma viagem particular, de que ele me receberia muito bem na casa dele. E é assim que eu me sinto, como uma pessoa que eu coaduno o pensamento, uma pessoa com quem eu comungo um lugar de olhar para a sociedade. A natureza do olhar foi outro dos espetáculos que a atriz trouxe a Lisboa e que apresentou ao lado de Giovanna Pires. Um espetáculo baseado mesmo, foi uma adaptação de um texto assinado pelo Álvaro de Campos, um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Então, o Álvaro de Campos escreveu notas para a recordação do meu mestre Caeiro. Segundo o Álvaro de Campos, o Caeiro era, quando surgiu esse heterônimo Alberto Caeiro, ele virou o mestre de todos eles. Então, a Giovanna Pires, que é a outra atriz, faz o papel de Alberto Caeiro e eu faço o Álvaro de Campos. E a gente começa a peça como duas mulheres, conversando com o público, explicando o que a gente vai fazer. Quando a gente conta a história, a gente se transforma neles, na cara da plateia. E é muito bom. E aí, esse espetáculo é isso. É o amor, a relação de Alberto Caeiro com Álvaro de Campos, um convívio de gente, de vida. Eles até falam mal do próprio Fernando Pessoa, uma coisa incrível. E até a morte do Caeiro. Quando a poesia entra em você, quando a poesia te traduz, eu acho que não há gênero, né? Pode ser homem, pode ser mulher, mas a visão do Fernando Pessoa como poeta, essa visão que ele tem do mundo, e era um poeta muito interiorizado também, né? Isso mexe comigo de uma maneira que se traduz em cena. Fernando Pessoa, o Cavaleiro do Nada, uma autobiografia não autorizada do poeta, é a sua mais recente criação. A atriz explicou-nos como se inspirou para fazer uma autobiografia de outra pessoa. Eu não pensei. Se eu tivesse pensado, acho que eu não tinha feito. Não foi uma coisa de fora para dentro. Uma editora me encomendou para eu fazer uma biografia do Fernando Pessoa. E quando eu fui ler, a primeira coisa que eu li, quando eu disse vou fazer, a primeira coisa que eu li era assim, nasceu entre um teatro e uma igreja. Aí eu pensei, esse menino tão sensível, escutou o teatro e escutou o cântico ou o culto antes de ver. Esse menino escutou antes de ver, sentiu, teve sensações. Aí eu falei assim, que incrível isso, e dormi. Gonçalo, quando eu estava dormindo, eu lembrei de um poema que ele fala, ao lado o teatro é meu quintal, do outro lado a voz do Padre Água. Falei, peraí, que poema é esse? Chuva oblíqua. Fui lá, achei, ou seja, ele contava isso. Falei, peraí, ele conta a história dele nos poemas dele, na verdade. Então eu vou escrever em primeira pessoa e vou complementando com a própria poema dele. Tem coisas que ele vai dizer sempre melhor do que eu. Esse cara, com certeza, nasceu fora do tempo dele. Nasceu fora do tempo dele, nasceu muito antes do tempo dele. Se hoje ele tira do sério muitos conservadores, que dirá naquela época, né? Sua sexualidade, sua posição em relação à crítica social, ao império francês de referência de elegância que assolou a cabeça da Europa inteira, em especial de Portugal. Então, tudo isso ele redimensionou, né? Um português dando
dando o melhor de uma crítica sofisticada para aquela época. E não passará muito tempo até que esta paixão pelo poeta português e pelo nosso país tragam de volta Elisa Lucinda e nós vamos querer acompanhar tudo.